noite, irmãos. Convido vocês a se colocar de pé nesse momento, para que juntos podemos clamar pela presença do Espírito Santo neste lugar, sobre nossas vidas, sobre a sua igreja. Pois em Mateus 7 diz: quem pedir receberá, e quem buscar encontrará. Estamos aqui neste lugar essa noite para clamar pela presença do Senhor Jesus, amém? Senhor, estamos aqui na sua presença, ó Deus. Queremos pedir mais e mais a sua presença sobre nossas vidas, ó Pai. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um porquê e um propósito para tudo essa noite neste lugar, ó Pai. Rendemos nosso coração a Ti, ó Pai. Entregamos tudo o que temos a Ti, ó Pai, essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Pois sabemos que em Ti podemos confiar, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, ó Pai. Por isso invocamos a sua presença neste lugar, ó Pai. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. É santo e maravilhoso, Senhor Jesus. Por isso nós te adoramos, ó Pai, rendemos graças ao seu santo nome, ó Pai. Deus, perto tu estás, nossa oração respondes. Vem com teu fogo em nós,
vez. Tua presença aqui. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui. Aleluia, aleluia. Declaramos, ó Pai, essa noite, ó Pai, que somos dependentes de Ti, ó Pai, e que precisamos e necessitamos da Sua presença em nós, ó Pai, para que o Senhor venha restaurar nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha nos encher, ó Pai, para que possamos transbordar essa presença onde estivermos, ó Pai. Pois sabemos que somos fracos e pecadores, ó Pai, mas o Senhor vem nos moldar, ó Pai, o Senhor vem nos refazer, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a ser cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Eu te convido mais uma vez a declarar e a pedir e invocar pela presença do Espírito Santo neste lugar, sobre nossas vidas. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória. Você pode declarar nós isso? vamos sentir. Diga que você invoca essa presença. Mostra o Teu poder. Diga que você quer isso essa noite. Mostra o Teu poder. Vem com o Teu toque, Senhor. Com Teu toque vem nos Restaura corações, restaura as nossas vidas, Jesus. Teu Espírito. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Damos as honras ao Teu nome e dizemos que a Tua presença é bem-vinda nesse lugar. Invocamos a Tua presença e queremos ver o Seu mover entre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Que bom que você veio aqui essa noite celebrar conosco nesse lugar. Terça-feira da Esperança é o momento onde a gente tira para poder buscar ao Senhor, como se fosse um oásis. No meio da nossa semana a gente tem uma paradinha para vir aqui, clamar ao Senhor, colocar os nossos pedidos. Então, se você veio hoje preparado também para fazer o seu pacto de oração, o seu propósito de oração, nós queremos convidar você ao final da celebração, quando for chamado à frente, aqueles que estão em campanha, que você venha também começar o seu propósito de oração. Serão 7 semanas onde você está buscando ao Senhor, estará buscando a presença dEle em favor de um objetivo, de um propósito. Pode ser da vida material, pessoal, financeira, física, emocional, da maneira como você achar que o seu coração está clamando e pedindo. Mas não deixe de participar da nossa campanha, do nosso propósito de oração em 7 semanas. Antes de você se assentar, se você pudesse dar as boas-vindas para a pessoa que está perto de você, pelo menos para umas 15 pessoas aí, dissesse para ela: seja bem-vinda, seja bem-vindo, saia do seu lugar, cumprimente alguém e dê as boas-vindas. E você que está nos acompanhando pela internet, que você possa adorar conosco e seja bem-vindo também a esse momento de adoração, esse momento de busca da presença de Deus, e que o Espírito Santo possa tocar também sua casa e a sua família. Queridos, gostaria de passar alguns avisos. Você pode se assentar, por gentileza. Alguns avisos sobre a nossa comunidade. Primeiro, eu queria lembrar você que nós estamos agora preparando para o encontro dos homens, ou melhor, nós vamos fazer primeiro o nosso encontro desse domingo. A gente vai começar uma nova série de mensagens e queremos convidar você para participar conosco. O mês de maio todo nós estaremos falando sobre família, vivendo em família. Você que é casado, você que é solteiro, você que é filho, você que é pai, você que é avô, você que é viúva, viúvo, nós temos uma palavra de Deus ao seu coração sobre família. E queremos fortalecer esses alicerces que têm sido afetados nos nossos dias e queremos ministrar sobre essa palavra, sobre esse termo tão importante e às vezes tão mal compreendido em nossos dias. Vivendo em família é a nova série de mensagens que nós iniciamos no próximo domingo e você é a nossa convidada e convidado para participar. Agora sim, os homens, no dia 28 de abril, nós teremos um encontro dos homens aqui, e quem estará ministrando será o pastor Sérgio Perini, de Cambé. Ele é um amigo pessoal nosso, meu, do pastor Rodrigo, e estará ministrando os homens aqui. Então reserve na sua agenda, é um dia importante para os homens virem, serem ministrados.
As crianças ficam com as mães em casa, com os avós, e os homens têm a oportunidade de vir aqui participar conosco desse momento só do Clube do Bolinha, dia 28, às 20 horas, e o pastor Sérgio Perini estará ministrando a palavra ao nosso coração, tá bom? Posso convidar alguém, pastor? Claro que pode. São bem-vindos todos aqueles que quiserem participar conosco nesse lugar. E amanhã cedo, na quarta-feira, nós teremos a nossa manhã de oração. Se você ainda não veio participar, fica aqui o convite para estar conosco. Às 6h30, terminando às 7 horas pontualmente, com o café da manhã. E você pode vir amanhã participar conosco, 6h30 da manhã. Nós queremos louvar a Deus por você que está aqui hoje e generosamente veio preparado para ofertar. Quando nós falamos em dízimos e ofertas, queridos, nós não falamos de uma obrigação, nós não falamos de algo que traga temor, nós falamos de algo que traz simplesmente uma responsabilidade. Nós somos abençoados primeiro e é por isso que nós também abençoamos o reino de Deus. Se você não tem nada para ofertar, não oferte. Se você não tem sido abençoado, você não precisa também devolver nada no altar do Senhor. Mas se você tem recurso e se você tem sido abençoado, eu convido você a fazer a sua parte. Qual é o valor, pastor? Como é que é o sistema de contribuição? O sistema de contribuição é o mais simples que você possa imaginar. É aquilo que está no seu coração e que é generoso da sua parte. Aquilo que você diz ao Senhor: obrigado, Deus, por o Senhor ter me sustentado e ter me trazido até aqui. Essa é a minha oferta que eu dou ao Senhor. Se você está nos visitando e não veio preparado para esse momento, não se preocupe, nós ficamos felizes pelo fato de você estar aqui conosco. Mas se você quiser e puder participar, esse momento também é para você. Vamos colocar em pé mais uma vez, agora sim, para devolver nossos dízimos de ofertas. E enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente consagrar ao Senhor a sua contribuição. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está.
rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Igual não há. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Oh, Você pode aplaudir esse nome todo-poderoso, é o nome de Jesus, o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quero convidar os nossos intercessores a virem aqui à frente. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós gostaríamos de orar com você, estender as nossas mãos, abençoar a sua vida e clamar a Deus pelo pedido que você carrega em seu coração. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu peço que você venha aqui à frente, não fique nos corredores, senão nós não conseguimos ir até você, mas aqui à frente, recebendo a oração, você pode voltar para o seu lugar e continuar adorando conosco. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegramos, ó Pai, pois nossa alegria está em Ti, ó Pai. Não é em bens materiais, ó Pai, não é naquilo que conquistamos, ó Pai, mas sim, ó Pai, no Senhor, ó Pai. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, ó Pai. Não importa o que estamos vivendo, ó Pai, o Senhor é a nossa alegria, ó Pai. Cremos na eternidade, ó Pai, que um dia estaremos ao Seu lado, Te louvando e Te adorando, ó Pai. Isso nos traz paz, nos traz alegria, ó Pai. Por isso nada pode nos abalar, ó Pai. Mesmo que nós somos em falha, ó Pai, às vezes fraqueja, mas o Senhor é forte e está conosco em todo o tempo, ó Pai. Por isso Te adoramos, ó Pai, e Te engrandecemos, ó Deus. Vamos juntos mais uma vez, só a igreja declarar que ainda que a figueira não floresça, nos alegraremos no Senhor, amém. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, nos alegramos no Senhor, amém? Eu só falo ao Senhor, Ele seja louvado e agradecido. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, glorificado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor, amém. Glória a Deus, que a graça e a paz seja contigo, queridos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus pela vida dos irmãos preciosos, ministério de louvor. Deus abençoe a vida de vocês, queridos, irmãos amados. Queridos, quantos estão animados nessa noite? Amém, glória a Deus. Eu estava sendo muito ministrado esses dias por intermédio dessa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu quero desde já chamar você assim para preparar seu coração. Permita nessa noite que o Espírito Santo ministre ao teu coração, fale ao teu coração. Nós estamos ministrando essa série de mensagens sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. E sinceramente, irmãos meus, nós estamos aprendendo nesses dias muito sobre a definição de ansiedade. Sabemos dos seus efeitos, sabemos das consequências que causam, estamos sendo instruídos pela palavra de Deus como aplicá-la, princípios, para que assim possamos vencer e resistir à ansiedade. Mas nessa noite, irmãos amados, eu gostaria de falar uma coisa que Deus muito ministrou ao meu coração. O que realmente gera ansiedade? O que gera ansiedade? Podemos definir muitas coisas que geram ansiedade. Nós temos motivos todos os dias para ficarmos preocupados com alguma coisa, sim ou não? Temos motivos todos os dias para ficarmos preocupados com alguma coisa. Há pais que ficam preocupados com os filhos, não se aquieta o coração enquanto eles não chegarem em casa, seja da escola, seja da faculdade, ficam preocupados, ficam tensos, e quer saber, por conta dessa preocupação, nós poupamos nossos filhos de fazer aquilo que eu e você um dia fizemos, por exemplo, de ficar até um pouco mais tarde brincando na rua, ou brincar na rua, ir com os amigos andar de bicicleta. Hoje nós não sentimos segurança para permitir que os nossos filhos façam isso, desfrutem de uma liberdade de brincar com seus amigos na rua. Sei que hoje em dia nós temos muito argumento para dizer assim, mas hoje em dia é diferente, é fato. Mas quer saber, o que muito fala nos nossos dias é a tamanha preocupação que temos. Poupamos nossos filhos, a questão é, você não confia neles ou você que não vai ficar bem?
E às vezes é questão que eu não vou ficar bem enquanto ele não chegar em casa, então nós o proibimos para a gente ficar bem, ficarmos melhor, sentirmos finalmente, não, eles estão em casa, pelo menos assim, eu não tenho por que ficar preocupado ou ficar preocupada, é a voz da mãe que sempre diz isso. Nós temos tantos motivos, irmãos, no dia a dia que gera realmente ansiedade, situações que existem. E a maioria nós entendemos que a ansiedade muitas vezes não tem um fundamento, não tem um porquê realmente ficarmos ansiosos quando nós confiamos nossa vida aos cuidados de Deus. Isso é verdade, a palavra de Deus nos diz sobre isso. O apóstolo Paulo muito falou que eu e você, nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, em tudo deve ser conhecida diante de Deus, através da oração, através da súplica e ações de graças. Tudo devemos apresentar diante de Deus, qualquer coisa que venha nos trazer ansiedade, ou nos trazer alguma inquietação, alguma preocupação, sendo que muitas delas não têm uma razão para que devemos ficar preocupados. Gera ansiedade em muitas coisas, mas a questão é, irmãos meus, se houver algo em nós que está contrariando a vontade de Deus, e é exatamente isso que está gerando ansiedade. Neste caso, não aplica dizer assim, fica tranquilo que Deus está no controle. Fica em paz, porque Deus está no controle quando se trata de uma coisa insuportável, que se nós, sinceramente, examinarmos, analisarmos, iremos compreender que essa é uma das principais causas que geram ansiedade. E o que é, pastor? Culpa não resolvida. Uma culpa essa que está nos consumindo e gerando ansiedade. Uma culpa, irmãos, nós não podemos manipular este sentimento. Se não tem em nós não é uma culpa que está nos movendo ou gerando ansiedade, e se houver ansiedade, se não tiver culpa, realmente, que seja removida toda ansiedade e aquieta seu coração diante de qualquer preocupação, mas a questão é, havendo culpa, havendo realmente algo em nós assim que está nos incomodando, que a gente está sendo confrontado, sendo lembrado, a culpa, ela é para a consciência, assim como a dor é para o corpo. Por meio da culpa que a gente vai se dar conta daquilo que a gente fez, a não ser que a nossa consciência já esteja bem cauterizada, ao ponto que nada mais nos sensibilizamos. É preocupante, irmãos meus. O apóstolo Paulo havia falado para Timóteo, para ele tomar cuidado com duas coisas: a fé e a consciência. Porque muitos têm negado a consciência e isso tem naufragado na fé. Muitos se esfriam na fé por negar a consciência, por rejeitar a consciência, por rejeitar aquilo que está sendo incomodada na consciência. E guarde uma coisa no seu coração: se existe um juiz em nosso interior, que Deus projetou, semeou, imprimiu em nós, é a consciência. A consciência é um juiz interior que Deus colocou em nós. É algo que vai nos mover. Quando se errarmos, nós iremos sentir mal. Se acertarmos, sentiremos um senso de aprovação. Agora, irmãos, se temos sido dominados pela culpa, e pode ter certeza que a ansiedade ela é atribuída à culpa não resolvida. Uma coisa é quando a gente peca e sentimos culpa por ter pecado contra Deus, ferido pessoas, e logo a gente se arrepender, confessar, se posicionar e seguir a nossa vida adiante, é uma coisa. Outra é tentarmos
manipular essa culpa. É uma culpa não resolvida. Irmãos, quando nós saímos das trevas, ao ser resgatado pela graça de Cristo Jesus, uma das coisas que começa a sermos libertos são dessas culpas não resolvidas, que elas desencadeiam muitas coisas. A ansiedade, irmãos, nada mais é consequência da culpa, gerada pela culpa, em maioria das vezes. Tanto é que a maioria das pessoas, elas estão crucificadas entre dois ladrões, entre o remorso de ontem e as preocupações do amanhã. Os remorsos de ontem são situações que ainda não foram deixadas na cruz de Cristo, através de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Há um remorso, as pessoas estão crucificadas entre coisas que não conseguiram superar ainda na sua fé. Professam sua fé em Cristo, congregam, ofertam, dizimam, mas ainda há um sentimento que não foi superado, não foi resolvido, a culpa. Tanto é, irmãos, preste bastante atenção nessa pergunta: como você tem lidado com a culpa? Como você tem lidado com a culpa? Como você tem lidado com o pecado? Sabe, irmãos, quando a gente é dominado por uma culpa, qual é a nossa reação? Ao sentirmos culpas, daqui a pouco nós iremos entrar a história tão conhecida, mas que vai nos apresentar o que é a tendência de muitos com relação à culpa. Olha o que diz em Provérbios 21, versículo 8, queridos. Diz que tortuoso é o caminho do homem acumulado de culpa, ou carregado de culpa. Tortuoso. Uma pessoa que está dominada, cheia, carregada de culpa, ela anda sem direção. E essa pode ser uma explicação por que muitas pessoas até começam algo, mas não conseguem prosseguir adiante. Por quê? Porque as suas perspectivas são interrompidas por uma culpa, por um desânimo. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Ele anda sem direção. É por isso que busca em vários lugares para tentar sentir-se melhor, sentir-se bem. Irmãos, nós não iremos sentir bem verdadeiramente se não aprendermos a resolver a culpa, se não soubermos lidar com a culpa. E essa noite nós não estamos aqui para sentirmos bem, estamos aqui para aprender a lidar com a culpa, à luz da palavra de Deus. Não quero que você se sinta bem, ainda que você esteja aqui pela primeira vez, que bom que você veio, ou você que já está congregando tantos anos aqui, glória a Deus, somos um no amor de Jesus, mas saiba, o propósito não é de nós sentirmos bem, irmãos, é sim aprender a lidar com uma culpa, que está indicando algo. Se já aconteceu há um tempo atrás, alguma coisa na minha vida, quer realizado pela ignorância, mas que ainda insiste em me dominar, porque é sinal que isso está pendente ainda, uma culpa não foi resolvida. Eu creio que o Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você resolva isso, e seja um homem, e seja uma mulher verdadeiramente livre, seja verdadeiramente livre, pela graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Este texto tão conhecido da história bíblica, este é o casal que tem muito para nos ensinar. Preste bastante atenção, irmãos meus. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva até então nunca haviam sentido vergonha um do outro, e muito menos de Deus. Nunca eles ficaram com vergonha. Mas o que aconteceu quando eles obedeceram, abriram-se então os olhos. Estes olhos são os olhos que você temos hoje, os olhos naturais, carnais, que facilmente julga, facilmente a gente não gosta, porque, não fui para a cara da pessoa, mas você conhece ela? Não fui para a cara dela. Os olhos são julgadores. Esse olhar, que muitas vezes são maliciosos, mal intencionados,
Esses olhos que se abriram, perceberam que estavam nus. Isso deu vazão para sentir o que? Vergonha. E isso, irmãos, perceba como foi o processo. Primeiramente veio a culpa, depois a ansiedade. É como se a ansiedade fosse uma carga e o motorista fosse a culpa de um caminhão. Está apenas carregando uma carga, mas o piloto não é a ansiedade é uma carga, é um fardo apenas. E perceba, irmãos, ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Sabe qual é a tensão aqui, queridos? Este esconder, tentar esconder a culpa. O que eles fizeram para tentar esconder? Para resolver a culpa, eles usaram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira para tentar encobrir a culpa. E resolveu isso, irmãos? Não resolveu. E quando principalmente ouvir a voz de Deus, aí sim que eles esconderam de Deus. Guarde uma coisa no seu coração: você sabe o que é pior do que pecar? Pior que pecar é esconder o pecado, queridos. Pior que pecar é manipular o pecado, achando que está tudo resolvido, porque agora, afinal de contas, eu estou encoberto. Afinal de contas, ninguém está sabendo. Sabe qual é a tensão, irmãos? Quando alguém está sendo dominado e desencadeia uma ansiedade tão grande, é o medo de ser descoberto. Fala para mim se não há maior tensão do que essa, quando alguém vive sob essa tensão, você é descoberto. Quando falha, quando peca, ainda que seja nos bastidores e ninguém percebeu, qual é a tensão? Meu Deus, se alguém souber disso, é o medo de ser descoberto. E quando a gente não sabe lidar com essa culpa, irmãos meus, a gente vive nessa ansiedade, nessa tensão, neste medo, o medo de ser descoberto. O medo de ser descoberto. Agora, queridos, uma coisa que a palavra do Senhor declara: quando o Senhor chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Aí você conhece a história. Mas eu quero usar essa referência, irmãos, para aplicar algumas coisas tão importantes. Folhas de figueira, na verdade, elas são tentativas de esconder a culpa. Assim como Adão e Eva usaram folhas de figueira para tentar esconder a culpa, hoje em dia não é diferente. É claro que literalmente nós não usamos folhas de figueira, usamos coisas semelhantes, mas tem a mesma intenção, a intenção de tentar esconder a culpa. São tentativas, são meios que a gente usa para tentar esconder a culpa. Nós usamos tantas folhas de figueira, irmãos, entre elas, por exemplo, anestesia, por exemplo. Nós tentamos anestesiar a culpa. E isso, irmãos, é a razão porque muitas pessoas que não sabem lidar com uma culpa, e como nós já falamos, é um sentimento insuportável, te persegue onde você estiver, seja você estando no melhor lugar que esteja, mas se você não soube lidar com ela, você ainda ficará com esse sentimento insuportável. Você pode estar numas férias, num lugar tão maravilhoso e abençoado, no entanto você se sentirá uma pessoa vazia. Você pode até sentado onde você está, um lugar tão abençoado como este, mas se você não souber lidar com uma culpa, você ficará distraído o tempo todo ouvindo a voz dela, e nada do que você está ouvindo aqui fará sentido, sendo que você não soube lidar realmente com esse sentimento que está roubando a sua paz, roubando você de você mesmo. Anestesia. Tentamos anestesiar, irmãos, e muitos acabam indo por as drogas, usam vários tipos de substâncias químicas para tentar aliviar, para tentar esconder dessa culpa. Pela graça do Senhor, irmãos, nós tivemos uma caminhada numa comunidade terapêutica, já falei isso algumas vezes para os irmãos. Trabalhamos numa comunidade terapêutica em Rolândia, o Servim, e não foram poucas histórias de pessoas em que finalmente elas abriram um baú da sua alma, e elas
contaram realmente o que elas estavam escravizadas. O problema não era as drogas, não era o alcoolismo, mas sim uma culpa que não foi resolvida. Era de serem cúmplice de crimes, cúmplice de aborto, cúmplice de situações em que ninguém soube, nem mesmo a família, só que eles ficaram carregando aquilo durante anos. Pessoas que até então tinham estrutura, pessoas que até mesmo professavam a fé que nós professamos, só que caíram no erro, tropeçaram no engano, pecaram e não souberam lidar com uma culpa e tentaram anestesiá-la de alguma forma, ao ponto que se tornou, foi desencadeando essa culpa, mais e mais, transtorno, as suas emoções, e logo, irmãos, é questão de fuga, buscar no alcoolismo, buscar nas drogas, tentar anestesiar isso, tentar anestesiar uma coisa que te sonda de dia e noite, que te condena. Mas será que essa culpa tem um propósito de nos condenar? O que essa culpa realmente está nos dizendo? Daqui a pouco nós iremos definir sobre isso, mas essa é uma das folhas que tanto usamos para tentar esconder da culpa, tentamos anestesiar de alguma forma. Quer saber o outro tipo de folha, irmãos, que nós tentamos esconder nossas culpas? Tentamos minimizar a culpa. Sabe de que forma, irmãos? Não ver como seriedade o problema, não ver realmente seriedade o pecado. Aliás, a gente minimizamos o pecado a não chamar como pecado, mas sim como um problema simplesmente. Houve uma situação, trate o pecado como pecado e não simplesmente como um problema, irmãos. Isso é minimizar. Pecado é uma coisa séria. Se violentarmos um princípio da lei de Deus, isso é muito sério. Você não terá paz, não terá alegria, porque isso interfere a sua comunhão plena com Deus. Um pecado que não foi confessado, não tem como ficarmos em paz com Deus e ao mesmo tempo sendo dominado por uma culpa que não foi resolvida. E tentamos muitas vezes, irmãos meus, minimizar essa culpa. E quer saber como a gente minimiza muitas vezes a culpa? Quando a gente dá a nossa versão de um fato e não contextualizamos, não dissemos a verdade como realmente. Isso aplica muito no casal, quando às vezes depara com algum perrengue, e daí tem sempre uma versão de um, minimizando o seu erro. Traz uma versão que, se você não conhecer o outro lado da história, você pensa, misericórdia, hein? Como que aquela pessoa é terrível? Aí você vai ter conhecimento da situação, você vai ver que terrível é aquela pessoa que estava manipulando você, ou tentando te manipular, tentando minimizar a culpa, a contar a sua versão. Eu errei, mas fulano errou muito mais ainda. Olha, eu faço coisa errada, mas quando compara com outras pessoas, isso é o que, irmãos? Minimizar a culpa. Isso não resolve. Tentar minimizar é o que muitas vezes a gente tem essa tendência a fazer. São folhas de figueira que nós tentamos minimizar, contar a nossa versão assim, como se fosse assim, olha, até tenho participação nisso, mas a minha participação foi mínima. Não, irmãos. A partir do momento, mesmo que não foi você que pecou, mas a partir do momento que você teve uma reação à altura de um pecado, você também pecou junto. Quer saber uma coisa que eu aprendo com a palavra, irmãos? Cuidado para não pecar em cima do pecado do outro. Se pecar em cima do pecado de outra pessoa, você também se comprometeu a sua paz com o Senhor. Também há uma culpa em você que você vai ter que aprender a lidar com isso. Muitos tentam minimizar a culpa, irmãos, olhando uma situação não como um pecado, mas como um pequeno problema às vezes. Trate isso com seriedade, trate o pecado com seriedade, irmãos. Outra coisa, que também são folhas de figueira, sabe o que, irmãos? São compensação pela culpa. É uma compensação de um erro. Que às vezes nós tentamos fazer isso, olha, eu não resolvi uma culpa, e eu vou tentar compensar ela. Vou compensar agora, eu vou começar a fazer boas obras agora, sabe, são justiça própria que somos muitas vezes tentados a encobrir a culpa, com uma certa compensação,
Sabe, a gente chega na igreja e eu sei que tem uma culpa dentro da gente, a gente quer fazer alguma coisa, alguma caridade, alguma obra para tentar compensar esse erro que está me violentando dentro da minha alma. É uma compensação, tenta compensar o erro. Mas a grande verdade de tudo isso, irmãos meus, diante de todos esses fatos, que não adianta eu e você usarmos folhas de figueira para tentar encobrir a culpa, sendo que tudo isso será em vão, sendo que tudo isso na verdade ainda vai prevalecer em nós, e a ansiedade sempre vai aflorar outras coisas, sendo que a culpa é o motorista de tudo isso, é o veículo que está conduzindo. Agora, por que isso não basta, irmãos? Esconder atrás de folhas de figueira, porque a culpa não pode ser removida sem confissão genuína de arrependimento. A culpa, irmãos, não pode ser removida sem arrependimento. Por mais que a gente tenta usar folhas de figueira, tentando compensar de alguma forma um pecado, compensar agora, vou ser mais radical, vou começar agora a ser até mais firme na minha vida com Deus. É assim muitas vezes que a gente percebe uma pessoa quando ela finalmente tropeça, mesmo sendo orientada, alertada, ela tropeça, e quando realmente ela começa a sentir a consequência desse erro que ela tenta compensar, agora não perco nenhum culto, agora eu vou na igreja, se possível, de segunda a segunda, é uma certa compensação, queridos, e saiba, isso não resolve a culpa. O que resolve, irmãos, é uma confissão genuína de arrependimento. É mais simples do que a palavra simples, irmãos. É tão simples, Jesus já nos aponta o caminho. Adão e Eva, eles fizeram isso muito bem, ao usar folhas de figueira para tentar esconder a culpa. Mas saiba, nenhum momento na palavra vai nos dizer que Adão e Eva se arrependeram diante de Deus. Houve algum momento um arrependimento? Não houve. E a palavra nos ensina alguém que foi golpeado por uma culpa tão grande, que ele aprendeu o caminho, que através da confissão. Quem? Davi. Nós conhecemos tanto a história deste homem, mas permita-me compartilhar com vocês este salmo, onde ele escreve o seu testemunho, quando ele estava sendo consumido por uma culpa por ter pecado. Ele havia dissimulado, havia cometido tantas coisas, entre elas adulterado, e quando vem à tona o seu pecado, ele começa a dar este testemunho: enquanto escondi os meus pecados, o que ele fez? Tentou usar folhas de figueira. Tentou usar folhas de figueira, irmãos, e quer saber, isso durou pelo menos uns 9 meses, até vir à tona o seu erro. Enquanto ele tentou esconder os seus pecados, ele diz que o meu corpo definhava de tanto gemer. Calcula o sentimento que havia na vida de Davi, o que reverteu a sua saúde, quando ele estava com uma culpa que não conseguiu resolver ela. Uma culpa, ele está dizendo: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Ele foi consumido por uma culpa. Enquanto me calei, ou enquanto não confessei, o meu corpo definhava. Ele estava cada vez mais sofrendo na pele. Porque, irmão, sabe de uma coisa, o pecado só sai de nossa vida através da boca, através da confissão. E não é simplesmente pequei, não, é uma tristeza por aquilo que causamos ao coração de Deus. Você calcula o que é isso? É uma tristeza tão grande por ter pecado contra Deus. E não é impossível remover essa culpa, irmão, se não for por meio de uma confissão genuína de arrependimento. Davi, ele foi consumido por uma culpa tão grande. Olhamos na história
Adão e Eva usaram folhas de figueira para tentar lidar com uma culpa. Davi, até que ele tentou, achando que o tempo vai resolver, pelo fato de ninguém ficar sabendo do que havia acontecido, vai resolver, não resolveu. O tempo não resolve isso, irmãos. Há quanto tempo, irmãos, você vai ficar lutando contra isso ainda? Com uma culpa, sendo que o caminho é um arrependimento genuíno, é uma confissão genuína, que você abra seu coração diante do Senhor. Pastor, já fiz isso tantas vezes. Sabe o que precisamos compreender? O que Tiago diz, Tiago 5, no verso 16, diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Isso está se referindo quando você já confessou diante, parece que o seu coração ainda continue com um peso, com um fardo, parece que não resolveu nada ainda. Procure alguém que tem maturidade espiritual. Procure o pastor Denis, tá? Procure alguém, irmão, nós estamos aqui para servi-los, alguém que você tenha plena confiança, alguém que você sim, simplesmente vai ouvir você e orar contigo. Só assim que essa culpa será removida, irmãos. Somente assim será removido isso. Por quanto tempo mais você vai ficar suportando isso? E olha só o que ele disse, irmãos, quando ele confessou, o que aconteceu? Então reconheci diante de ti o meu pecado. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então eu reconheci diante de ti. Essa é uma noite de reconhecer diante do Senhor a bondade dEle, a misericórdia dEle, irmãos, apesar de nós. Apesar daquilo que está nos trazendo uma punição pela culpa, apesar de nossas falhas e mazelas, antes, irmãos, de haver verdadeiramente uma confissão genuína e verdadeira, é necessário o quê? Reconhecimento. Enquanto não houver de fato, irmãos, um reconhecimento em si, ele dizendo, então reconheci diante de ti, diante de Deus estou reconhecendo, irmãos, é diante de Deus nós temos que reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Eu reconheço o fato de não experimentarmos um verdadeiro arrependimento, é por não haver um reconhecimento. Sem reconhecimento não há arrependimento, sem arrependimento não haverá confissão, e sem confissão não haverá perdão, e sem perdão não haverá paz. Calcula, olha o processo de tudo, irmãos. Então reconheci, isso aqui é uma resposta, irmãos, isso aqui é uma resposta quando somos confrontados, isso aqui é uma resposta quando a gente é revelado para nós, há um caminho, há uma solução. Você não vai ser condenado por toda a sua vida a viver punido por essa culpa, porque, irmãos, falar a verdade, é libertador quando você recebe o perdão, a graça do Senhor, e saber que a partir de então a culpa não mais vai habitar em você, não vai mais dominar você, não vai mais interferir no momento que você adorar a Deus, como muitas vezes ela já interferiu. Quantas vezes a gente, se não resolver isso, irmão, até mesmo no momento da adoração, somos lembrados de alguma culpa que não foi resolvido, na hora a gente fica desmotivado, achando que Deus não está recebendo, não está ouvindo nosso clamor. A gente perde a motivação fácil de servir ao Senhor, irmãos, quando a culpa não é resolvida, mas quando temos a certeza, então, reconheci diante do Senhor, ele não somente reconheceu, disse, eu vou confessar, porque pecado confessado é pecado perdoado, irmãos, está vendo? Pastor, mas o que tem a ver com ansiedade? Isso tem tudo a ver, queridos. A questão é, se nós soubermos lidar, resolver a culpa, não haverá espaço para ansiedade, principalmente se tratar de uma culpa que não foi resolvida. Diante disso, irmãos, olha que palavra bonita. Chega de ficar se escondendo atrás de folhas de figueira. Chega de ficar
se escondendo atrás de folha de figueira. Que folha que você está se escondendo? É de tentar demonstrar uma versão de uma pessoa espiritual, mas na verdade há um coração ali cheio de culpa. É tentar esconder e demonstrar uma pessoa aparentemente tudo bem, mas o coração está dominado por uma culpa que o condena. E isso é a razão que desperta, desencadeia a ansiedade, desencadeia tantas outras coisas. Irmãos, o perdão do Senhor traz cura, o perdão do Senhor traz libertação. Você pode sair daqui voando nas asas do Espírito de Deus e saber que Ele levou sobre si as nossas culpas. E saiba, guarde essa palavra no teu coração: o benefício de ser um grande pecador é depender de uma grande graça. O benefício de ser um grande pecador, olha, eu sou um grande pecador, então dependo de uma grande graça. Essa graça está em Cristo Jesus. Por isso que Ele se manifestou, irmãos meus, para remover os nossos pecados, nos perdoar, nos restaurar com Ele. Eu quero chamar você neste momento que deseja nessa noite verdadeiramente abrir o seu coração na presença do Senhor, ao perceber que a ansiedade que até então estava assolando a sua vida nada mais é do que consequência de uma culpa que não foi resolvida. É uma noite de se resolver, irmãos. Resolver isso através de uma confissão genuína. Seja de um momento que você consentiu, por mais que tempo que seja, mas ainda predomina em você uma lembrança. Não é só lembrança, é um efeito nessa lembrança. Uma coisa é lembrarmos de algo que eu e você cometemos no nosso passado, quando não conhecemos a Cristo. Lembrar, e se não tiver nenhum efeito em nós, nenhum efeito dessa lembrança. Outra coisa é você lembrar e com um efeito terrível, que te escraviza, que te condena, que te pune. Apresente a cruz de Cristo agora, isso. Por que não aproveitar essa graça do Senhor Jesus e dizer a Ele: Senhor, me rendo diante do Senhor. Me rendo diante do Senhor. O problema, irmãos, não é a ansiedade, mas sim é culpa que não foi resolvida. Se coloque de pé por um momento, irmãos meus. Enquanto os irmãos do louvor vão chegando aqui, por gentileza, eu quero convidar você, encorajar você a não se esconder mais por trás de nenhuma folha de figueira. Abandone isso agora em nome de Jesus. Chega dessas tentativas, são frustrantes. Chega dessas tentativas, isso é esforço próprio. Isso é uma tentativa humana. Se trata de algo diante de Deus, irmãos, é somente pela cruz de Cristo, somente pelo perdão dEle, somente pela graça dEle. Há um livre acesso, há um caminho que conduz ao perdão, que é por meio de Cristo Jesus. Resolva essa culpa hoje em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar, e também os demais irmãos que desejam começar uma campanha de oração, e aqueles que estão entre a quinta, a sexta e a sétima semana. Enquanto entoarmos essa canção, que você saia do seu lugar, tanto os irmãos na campanha, aqueles que vão iniciar, mas é um apelo para você também que deseja: olha, eu preciso entregar tudo agora diante do Senhor. Nós teremos aqui os nossos intercessores que vão estar nos ajudando em oração, mas agora é um momento diante do Senhor. Abra seu coração diante dele em nome de Jesus, queridos. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão.
perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, tu guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, eu tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Glórias ao teu nome, Senhor. Levante as suas mãos diante do Senhor, queridos. Se você está em paz, teu coração, porque você já recebeu a graça do Senhor que te limpou, te purificou de todo pecado, removeu toda a culpa, louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Se você neste momento está recebendo essa oração, a fim de clamar ao Senhor, Senhor, remova esta culpa, através de uma confissão genuína, também abra seu coração e clame pela presença do Senhor Jesus. Perdão significa remover o fardo. Perdão é remover o fardo. Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Nós não queremos mais, estamos cansados de esconder atrás de folhas de figueira, Senhor. É frustrante, é decepcionante tentar esconder a culpa, Senhor. E nessa noite o Senhor nos venceu pelo teu amor, nos venceu pela tua graça, nos convenceu que existe perdão, apesar das mazelas, apesar dos pecados, apesar de tudo que fizemos, meu Pai. Podemos chegar confiantemente diante de Ti, suplicar pelo Teu favor e apropriar do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz para nos dar paz, salvação, perdão. Apropriamos, Senhor, do Teu perdão, apropriamos da Tua graça. A partir de agora declaramos que o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou. Não há mais sequer condenação sobre as nossas vidas. Não estamos mais sob o jugo do inferno, não estamos mais sob o jugo do inimigo.
Jesus levou sobre si a nossa culpa. Nos arrependemos, nos confessamos e apropriamos do teu perdão, apropriamos da tua graça pela fé. Em nome de Jesus, somos salvos, livres, perdoados e amados para a glória do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Exalte ao Senhor com as tuas palmas. Glorifica o nome do Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos na paz. Vamos na bênção. Que o Senhor continue sobre a tua vida em nome de Jesus.